Meu nome é Thaisa, tenho 39 anos e aos 14 eu fui diagnosticada com síndrome de Rokitansky. Que é o quê? É uma má formação e, portanto, eu descobri que eu não tinha útero. Descobrir isso aos 14 anos, na adolescência, foi um baque. Mas eu nunca achei que isso ia ser um não para a maternidade. Com 14 anos, você já tinha esse desejo que meninas têm? Quando eu crescer, eu quero ser mãe. Não, eu nunca fui de pensar lá na frente, quero muito ser mãe, todo mundo pensava nisso. Mas a partir do momento que eu recebi, de certa forma, esse não, aí começou, né, aquela pergunta, aquela interrogação, será que eu vou ser mãe? E aí eu chorei por uma semana pelo diagnóstico e meu médico foi muito sábio. Ele falou assim, olha, você ovula, você tem os seus ovários, você vai poder ser mãe. E além disso, tem adoção também, tem outros caminhos para a maternidade, né? Então eu falei, bom, eu vou ser mãe. De alguma forma eu vou ser mãe. Eu não vou me preocupar isso agora porque eu não queria ser mãe aos 14 anos. Então eu falei, vou deixar isso acontecer. E na hora que for a minha vontade de ser mãe, eu sei que ela vai acontecer. Desde os meus 14 anos até chegar a hora que eu liguei para minha mãe para falar com ela que ela sempre esperou que um dia eu fosse ligar para ela e falar, mãe, chegou a hora, né? Vamos, quero ser mãe. E aí? E aí se passaram 16 anos. Eu estava com 30 anos, 5 anos de casada. Minha mãe já estava na menopausa há 2 anos. Ela mora no Paraná e eu moro aqui. Eu liguei para ela e falei, mãe, chegou a hora. Vamos tentar? E ela, tô pronta. A hora que você quiser, eu tô pronta. E aí começaram, né? Exames, médicos, recebemos alguns nãos. Teve médico que falou, não, se for nela, eu não faço. E eu não tenho irmã, eu tenho 2 irmãos homens, então, assim, a minha possibilidade era minha mãe. E ela estava muito pronta para fazer isso para mim. Até que nos indicaram um médico que nos recebeu com o maior amor do mundo, totalmente aberto. E ele falou, claro que sua mãe é a melhor pessoa para fazer isso para você. Isso te encheu de esperança, né? E nos encheu de esperança. E aí começamos o processo para fertilização in vitro. Então, ela começou um processo hormonal, porque devido à menopausa o útero vai diminuindo um pouco, reduzindo o tamanho, né? Então, ela começou um processo que o dela era muito simples e até muito rápido. E eu comecei a indução dos óvulos. E a FIV, né, a fertilização in vitro, tem esse processo da mulher, né, das agulhadas, é dolorido. Mas, gente, eu dava cada agulhada numa felicidade. Porque eu falei, é a única hora que eles vão estar dentro de mim, né? Meus bebezinhos vão estar dentro de mim nesse momento. Então, eu dava as agulhadas feliz da vida. E aí, tive uma resposta muito boa. E partimos para transferência na minha mãe. A gente pegou esse exame e é um determinado número, né, que indica que deu positivo. Porque a gente faz o beta quantitativo, né? E eu olhava para aquele número, mas foi uma emoção tão grande, parece que passou um filme na minha cabeça, de 16 anos de dúvida se eu seria mãe ou não. E aquele número, eu sentia meu corpo inteiro formigando. Eu falei, eu acho que eu tive um princípio de infarto. Eu sentia meu corpo inteiro formigando e eu falava, nossa, então é real, deu certo, eu vou ser mãe. E aí, como minha mãe morava no Paraná, ela passou a gestação inteira morando na minha casa. Ela veio para cá, largou a casa dela, largou tudo lá. Meu pai já é falecido. E largou toda a vida dela lá e veio e ficou comigo durante todo o processo. E a gente foi acompanhando dia a dia a gestação. E eu lembro que no finalzinho, assim, era uma gestação de risco, mas correu
tudo maravilhosamente bem. Foi muito abençoado. Eu lembro que no finalzinho eu já estava assim tão ansiosa, mas tão ansiosa, para mim faltava um mês ainda e para mim parecia que já estava assim muito perto. E eu ainda brincava, falava assim, eu acho que os maridos se sentem igual eu tô sentindo, que a mulher respira diferente. E era minha mãe respirava diferente, falava, tá tudo bem, mãe? Tá tudo bem? E ela, não, minha filha, tá tudo bem. No parto da Isadora foram, acho que 9 pessoas assistindo o parto. E foi uma emoção muito grande. Eu tenho uma foto muito linda que é eu chorando atrás, minha sogra chorando, meu cunhado chorando e todo mundo, foi um chororô. Porque na hora do parto, todo parto é muita emoção, é uma vida chegando e, né? E eu tava a 1.000.000 por hora, meu coração tava que não aguentava, né? Então foi assim, o choro do bebê e em seguida o meu choro muito alto. Então foram aqueles 2 choros assim de muita emoção. E eu pegava a Isadora no colo e aí, né, mostraram a Isadora para minha mãe e colocaram ela no meu colo. E ali foi meu enfim, mãe, né? E a Isadora, assim, a gente sempre contou para ela a história dela desde pequenininha. Eu fiz um diário para ela que contou todo o processo da gestação, tem fotos, tem tudo. E até um certo ponto, para ela, nascer da avó, nascer da tia, nascer da mãe, para ela era natural. Ela não sabia que a história dela era diferente, né? Aí procuramos meu médico. Aí o médico falou, não, sua mãe tá com 60 anos, sua mãe não tem idade de engravidar mais, não. O mesmo médico que o lá mesmo atrás, médico. Claro. O mesmo médico, isso. E aí ele falou, não, agora sua mãe não tá, não. E a gente sempre foi aberto para adoção. Sempre era uma possibilidade. E aí falou, não, então, né, vamos adotar. Aí começamos com essa ideia e tudo, só que os embriões congelados ficavam nos martelando, né? Tem aqueles embriões, e aí, o que nós vamos fazer com eles? E aí o médico falou assim, você não tem... E ele sabia que eu não tinha irmã. Ele falou assim, você não tem uma prima, uma cunhada, uma tia, alguém que poderia fazer isso para você? E a primeira pessoa que me veio na cabeça foi a minha cunhada, irmã do meu marido. Ela é, inclusive, madrinha da Isadora, minha filha. Aí eu falei, será? Aí o marido falou assim, ó, você conversa com ela, vocês são mulheres, vocês se entendem. Aí eu falei, tá, vou perguntar para ela. Na época da Isadora, a gente nem cogitou ela, porque ela estava tentando ter os filhos dela também, tanto que ela teve um menino. E nesse momento ela já não queria ter mais filhos. Eu sabia que ela não queria ter mais. Eu falei, vou conversar com ela, quem sabe? Aí eu conversei com ela, ela falou, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu vou pensar. E ela conversou com o marido dela e o marido dela super apoiou. Aí ela me ligou e falou, vamos fazer. Outro processo de fertilização, que aí eu precisei induzir novamente. E aí fizemos mais 3 transferências de embriões. E então, ao todo, foram 5 tentativas e na 5ª fomos abençoados de novo com uma outra menininha, que a minha cunhada brinca que deu comida e casa para ela por 9 meses. E tá aí com 5 meses, Ana Vitória. Ana, a minha cunhada chama Ana Carolina, então o Ana em homenagem à minha cunhada. E foi um processo assim, foi interessante que da primeira vez foi o meu lado da família, né, minha mãe. E da segunda vez a minha cunhada, irmã do meu marido, que fez isso lindamente também, com uma generosidade enorme.